Boa tarde a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Eu sou Aida, sou uma colaboradora da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro e hoje eu trago um tema do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda honrar pai e mãe. E eu queria aqui relatar uma pequenina história para a gente poder entrar no assunto e também assim descontrair esse momento que está sendo muito difícil para todos nós do confinamento. Essa historinha é uma historinha onde uma mãe, está uma menina, uma filha, e ela vê uma caverna e ela escuta uma voz e diz: olha, entrai nessa caverna. E ela entra na caverna. E quando ela entra nessa caverna, ela se depara uma caverna cheia de riquezas. Ouro, moedas, tudo, um tesouro imenso. E a voz chega para ela e diz assim: olha, você pode pegar tudo o que você quiser, mas você tem pouco tempo. E ela abraçou, deixou a criança que ela estava no colo, do lado, e foi pegando tudo que podia de riqueza. Até que a voz chegou para ela e disse: olha, você só tem tais minutinhos, 10 minutinhos para sair da caverna, então você se apresse. E ela, toda envolvida em pegar o máximo que ela podia daquela riqueza e daquele tesouro, ela correu o máximo que pôde, saiu da caverna, e quando chegou lá fora, ela percebeu que ela estava cheia de tesouros e tinha esquecido a criança lá dentro da caverna. Bom, o que é essa historinha? É uma historinha. Mas se nós trouxermos para a nossa realidade, muitos de nós, na nossa família, nós vivemos correndo atrás das coisas materiais. E muitas vezes nós esquecemos de olhar o nosso familiar com mais atenção. Quantas vezes dentro da nossa família existem pessoas chorando, com problemas sérios, muitas vezes até com processos de depressão se desencadeando. E nós, muitas vezes, absorvidos por múltiplas atividades materiais, não enxergamos e não vemos. Então, queridos irmãos, estes momentos de pandemia, que é muito triste para todos nós, nos trouxe uma grande reflexão. E nos trouxe também a oportunidade de nós olharmos para os nossos familiares. Que até então nós estávamos tão envolvidos pelas coisas do dia a dia e pelo cotidiano que não estávamos olhando verdadeiramente para os nossos irmãos, que são o nosso próximo, como Jesus nos ensinou. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E quem é o nosso próximo? É o nosso familiar, é o nosso próximo mais próximo. O nosso próximo são todos os nossos irmãos em sociedade, mas o nosso próximo mais próximo é o nosso familiar. E que muitas vezes nós não nos damos conta das suas necessidades, das suas preocupações. Nós estamos tão envolvidos pelas múltiplas funções que esquecemos de olhar para dentro do nosso lar. E é neste momento que nós vamos desenvolver esse tema, onde ele nos faz lembrar da importância que nós temos para com esta família, que nós mesmos escolhemos. Quando estávamos no plano espiritual, nós pedimos muito para ter uma nova oportunidade, uma nova experiência. E muitos de nós escolhemos, inclusive a família, onde iríamos ter essas experiências. E quando chegamos aqui, agimos totalmente contrário. Achamos que aquela família não é
a que nós merecemos, achamos que não pedimos para nascer e muitas vezes não aproveitamos esta grande oportunidade de aprendizado. Porque segundo Emmanuel e os amigos espirituais que nos falam no Evangelho segundo o Espiritismo, a família, dentro do círculo familiar, é onde encontramos os maiores desafios. Porque a família corporal, ela é uma mescla de espíritos simpáticos e espíritos não simpáticos, mas necessários para nosso aprendizado. Então nós entramos nesta família, muitas vezes é muito comum ouvir pessoas dizendo: puxa, mas eu não me dou bem com alguns familiares, parece que nem faço parte da família. Já com a família do meu vizinho, eu me dou muito bem. Mas lembremos, irmãos, que todas as famílias têm seus problemas. É que nós não convivemos diariamente com a família do vizinho ou com a família do nosso amigo. Mas se ficarmos lá por algum tempo, perceberemos que todas as famílias têm seus conflitos, porque é necessário ao aprendizado. Então, o que devemos pensar neste momento, como espíritos em processo de evolução, é que estamos na família certa, na família que nós precisamos para o nosso aprendizado moral e espiritual, para que nós possamos desenvolver o respeito, a paciência, a tolerância e a compreensão. Porque todos nós somos espíritos em processo de aprendizado. Nós ainda somos espíritos ignorantes que ainda precisam errar para aprender. Todos nós. E mesmo com algum conhecimento e já possuímos, nós ainda, no momento da dificuldade, no momento de mostrar que já temos o conhecimento, nós escorregamos e mostramos que ainda precisamos lutar contra as nossas imperfeições morais. Então, este tema é muito importante. Existem a família espiritual e a família corporal. A família espiritual é aquela onde nós sentimos aquela simpatia, comungamos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, temos uma afinidade. E a família corporal, ela é muitas vezes temporária, porque ela é desenvolvida, ela é justamente colocado naquele círculo familiar espíritos para que nós possamos reparar ou faltas cometidas em encarnações anteriores, ou desenvolver o amor, a paciência, a tolerância, aprendendo e ensinando, respeitando e nos preocupando com os nossos irmãos. Se estamos dentro de um círculo familiar, é porque nós temos compromissos com esses irmãos. Nós temos uma responsabilidade para com eles. Se somos filhos, temos um dever para com os nossos pais, de auxiliá-los, de respeitá-los e de proporcionar a eles, principalmente nos momentos de velhice, o acolhimento e o amor que necessitam. Se somos mães, pais, temos que respeitar os nossos filhos, fazer o melhor por eles, prepará-los para o mundo, porque os filhos não são nossos, eles são espíritos em processo de aprendizado, e respeitar as suas vontades e as suas escolhas. Muitas vezes nós queremos impor as nossas escolhas, a nossa experiência, a nossa sabedoria aos nossos filhos.
mas nem sempre as nossas experiências e os nossos aprendizados são necessários àquele ser. Então, queridos irmãos, vamos respeitar a nossa família, vamos aproveitar estes momentos que estamos em relação com esses espíritos, que muitos deles estão ali para desenvolver o amor entre si, o respeito, a compreensão, a tolerância, para nos ajudar a progredir. Vamos refletir que nada é por acaso. Nós não estamos na família errada. Nós não estamos nessa família por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Lembremos que somos espíritos em processo de evolução e estamos ali também submetidos à lei de causa e efeito. Então, todas as nossas ações têm uma reação. Tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que agimos, nós somos responsáveis. É a lei de causa e efeito. Então, vamos aproveitar estes momentos, inclusive momentos de reclusão, aproveitando essa pandemia, para olhar de forma fraternal, amorosa, como Jesus nos pediu, como Jesus nos ensinou: fazei ao outro o que quereis que vos façam. Então, antes de criticar, antes de criar conflitos, muitas vezes desnecessários, e que posteriormente nos arrependemos, vamos serenar, vamos orar, vamos nos acalmar, vamos olhar o nosso familiar como um irmão em processo evolutivo, como nós, que ainda precisamos errar para aprender. Vamos ser indulgentes, vamos ser misericordiosos para com esses irmãos, que muitas vezes são instrumentos que a espiritualidade se serve para que nós possamos desenvolver o amor, a paciência, a fé, a tolerância e realmente ser o próximo daqueles mais próximos que a espiritualidade colocou na nossa família para a nossa evolução e progresso moral. Muita paz no coração de todos vocês. Obrigada.